Olá, graça e paz, meus irmãos. Antes de irmos para mais um vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse, me marcasse, publicasse, para que nós possamos aí ser incentivados também a fazer mais vídeos para alcançar mais pessoas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero tirar uma dúvida, afinal de contas, como Judas morreu? Ele se enforcou ou caiu de um barranco? Uma dúvida muito comum surge quando nós comparamos dois textos bíblicos do Novo Testamento a respeito da morte de Judas Iscariotes. Em Mateus 27,5 nós lemos que Judas foi se enforcar. Já em Atos 1, versículo 18, o texto afirma que ele precipitou-se e rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. À primeira vista, alguns dizem que isso é uma contradição bíblica. Mas será que realmente existe contradição nas Escrituras? Vamos examinar os textos de perto com atenção, com reverência e com boa hermenêutica. Primeiro, o que diz Mateus? Mateus 27, 3 a 5 nos diz o seguinte: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. E atirando as moedas para o santuário, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus, nós vemos que ele é direto e objetivo. Ele registra o ato principal. Judas tirou a própria vida e foi se enforcar. O foco do evangelista não é descrever detalhes médicos ou geográficos, mas mostrar que o arrependimento de Judas era meramente humano, como Paulo fala em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Judas, tocado de remorso, foi se enforcar e não buscar perdão de Deus. E também é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como o Salmo 41,9, que diz: Até o meu amigo mais íntimo levantou contra mim o calcanhar. E Mateus 27, 9 a 10 está citando Zacarias 11, 12 a 13. Então, o que Atos agora nos diz? Vamos para o texto de Atos. Atos 1,18, no contexto do discurso do apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui Lucas, que é um médico e é o autor de Atos, faz um adendo explicativo ao discurso de Pedro. Ele descreve o que aconteceu com o corpo de Judas e não contradiz Mateus. Observe alguns detalhes importantes. Lucas usa o termo precipitando-se, indicando que houve uma queda violenta do corpo de Judas. O texto descreve as consequências físicas dessa queda, algo compatível com o estilo de alguém que era médico, pois quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi um médico, o médico Lucas. Então, contradição ou o texto está complementando um ao outro? A pergunta é: o texto anula o outro? A resposta é não, pelo contrário. Os textos eles se complementam. Mateus descreve o método do suicídio, enforcamento. Lucas descreve o desfecho trágico do corpo após o enforcamento. A explicação mais coerente, histórica e teológica é a seguinte: Judas se enforcou e posteriormente a corda se rompeu, ou o galho quebrou, ou o corpo caiu de um lugar elevado, resultando na queda violenta que rompeu seu corpo, conforme Atos descreve. Isso não é algo incomum em relatos históricos antigos, onde autores registram apenas aspectos diferentes do mesmo evento. A Bíblia explica tudo. Algumas perguntas permanecem sem resposta explícita. Judas morreu no enforcamento ou na queda? Isso nós não temos como responder. A corda se rompeu ou foi o galho que quebrou? O corpo ficou exposto por quanto tempo ali? A Bíblia não responde a essas questões porque essas questões elas não são centrais à mensagem. Como diz Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas a nós pertencem. Deus revelou o que era necessário, meus irmãos, para o nosso ensino, não todos os detalhes curiosos. Então, trazendo como lição e aplicação final, esse episódio nos ensina duas verdades importantes. Primeiro, a Bíblia é coerente e verdadeira e inspirada por Deus, como nós lemos em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Segundo, Judas sentiu remorso, mas não um verdadeiro arrependimento. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes e foi restaurado. Judas traiu Jesus e se desesperou. A diferença está em correr para Cristo ou fugir dele. Como diz Hebreus 4,16, achegamos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça.
Concluindo, Judas se enforcou, como Mateus registrou, e posteriormente o seu corpo caiu e se rompeu, como Lucas explicou. Não há contradição, há apenas harmonia. A palavra de Deus permanece firme e é digna de toda confiança. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus. Fiquem com Deus.